A vivência em sociedade requer uma série de mecanismos de convivência. Desde as regras de boa conduta em espaços privados, passando pelas leis estabelecidas em níveis nacionais, estaduais e municipais, até chegarmos às constituições, conquistadas em meio a uma série de transformações político-sociais iniciadas no século XIX. Os direitos humanos foram também fruto de reorganizações e transformações históricas. Hoje, eles são um mecanismo fundamental para o respeito à dignidade humana e à civilização humana. Sua criação possui raízes em um conflito de proporções mundiais e que mudou o ser humano profundamente em vários aspectos, ideológicos, médicos, mentais, políticos, sociais e por aí vai. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Na TV Historiante já publicamos aulas de uma série do Tomando Nota especificamente sobre esse conflito, que foi o maior em proporções e escala de mortes no século XX e que causou uma ferida profunda na humanidade sentida até hoje em diversos países. Podemos identificar os primeiros indícios de reconhecimento de direitos humanos mais parecidos com os que temos hoje nas revoluções liberais do século XVIII, que, em defesa da igualdade e na luta contra o antigo regime, estabeleceram modelos de governo e de sistemas políticos seguidos por grande parte dos países nos séculos XIX e XX. Como exemplos de documentos que atestaram direitos no passado, podemos destacar a Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos Americanos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A primeira, aprovada pelo parlamento estadunidense em 1791, atesta direitos básicos aos cidadãos dos Estados Unidos, como o direito à vida, à integridade, à propriedade, ao tratamento igual e à defesa. A segunda, elaborada durante a Revolução Francesa, dotada de inspiração iluminista e liberal, visa prevenir a volta do antigo regime e acabar com os privilégios da nobreza, tornando todos os cidadãos franceses iguais em direitos e oportunidades. No século XX, a humanidade viveu horrores irreparáveis. São exemplos desses horrores as consequências diretas das duas grandes guerras, como fome, morte, destruição e crimes de guerra, e os genocídios de civis, como os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e o Holocausto contra o povo judeu, em que aproximadamente 6 milhões de pessoas foram mortas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, conscientes dos estragos e perdas irreparáveis para a humanidade, os Estados se reuniram e deliberaram sobre a criação da Organização das Nações Unidas, que seria responsável por manter e estabelecer a paz mundial. E em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de as leis estabelecidas não obrigarem juridicamente as nações de as cumprirem, pactos internacionais entre países estabeleciam seus termos como cláusula de parcerias e acordos comerciais, políticos, culturais, sociais, etc. Os direitos humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, pode requerer em defesa própria ou de outrem. Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. Em resumo, os direitos humanos são primordiais e inalienáveis, garantidos a todos os membros da espécie humana, reconhecidos no mundo moderno pela primeira vez na Revolução Americana e na Revolução Francesa, e oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Eles garantem direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acusado de um crime. Ainda hoje, existem desrespeitos aos direitos humanos, o que atesta a necessidade de que a luta e o ativismo pelos direitos nunca acabem. O senso comum tende a tratar os direitos humanos de maneira equivocada, pois algumas confusões de categorias são cometidas quando se fala do assunto. Por isso é preciso esclarecer o seguinte: os direitos humanos não são uma invenção. Como direitos pertencentes a qualquer ser humano, eles existem desde que existe ser humano na face da Terra. O que aconteceu foi o reconhecimento desses direitos já existentes, por meio de convenções e documentos oficiais. Os direitos humanos pertencem à humanidade e aplicam-se a todos os seres humanos, sem exceção e nem distinção. Portanto, a crença do senso comum de que os direitos humanos servem para proteger certas pessoas em detrimento de outras está absolutamente incorreta. Não há uma pessoa, uma instituição ou um órgão que seja os direitos humanos.
Existem ONGs, secretarias públicas e pessoas que lutam pela garantia dos direitos humanos em quaisquer situações. Portanto, as falas do senso comum que afirmam que os direitos humanos não vão atrás das vítimas do crime ou que os direitos humanos não prestam ajuda à família de policial morto em conflito são confusões categoriais. Os direitos humanos não podem agir por conta própria, visto que, enquanto uma ideia, um conceito que não existe fisicamente, podem apenas ser aplicados em determinadas situações. Para finalizar e frisar, os direitos humanos são uma iniciativa em prol de uma civilização humana pacífica, consciente de suas limitações e do respeito primordial que deve ser a base para uma sociedade próspera e feliz. E aí, curtiu? Então deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever e ativa o sininho para receber nossas notificações. Ah, e mais uma coisa. Se você curte nosso material e nós te ajudamos a estudar e abrir a cabeça para uma série de questões, considere ser um apoiador. Lá no site apoia.se/historiante você pode fazer o seu apoio a partir de R$1 e já nos ajuda a manter um material bacana e constante aqui no YouTube e nos nossos podcasts. E tem mais, a partir de R$4 você vai fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo relacionado às ciências humanas e atualidades. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.